Olá, senhores! Tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula de filosofia e hoje a gente vai ver a filosofia helenística. Cara, então, olha, já vimos uma sequência de aulas, algumas presenciais antes de toda essa quarentena e agora, devido a essa quarentena, nós estamos aqui fazendo tudo que for necessário usando meios possíveis para que você em casa se prepare para os vestibulares. Então, a aula de hoje é filosofia helenística. Já estudamos então período mitológico, início da filosofia na Grécia. Estudamos Platão, os sofistas, Sócrates, Aristóteles e aí agora nós estamos com a filosofia helenística. Olha, gurizada, se liga só. Você em casa precisa saber o seguinte, que essa filosofia helenística, ela vai acontecer durante o Império Macedônico. O seu início é durante o Império Macedônico. E vai se estender aqui, digamos que ela vai se estender até o fim da República Romana. Então, nós temos essa origem no Império Macedônico, durante o Império Macedônico. Os seus professores de história, com toda certeza, já explanaram, já falaram sobre Alexandre o Grande, antes de Alexandre o Grande, seu pai, o Felipe II, e como Felipe II e Alexandre, primeiro Felipe II, logicamente, depois do seu filho, Alexandre o Grande, expandiu todo este Império Macedônico, conquistando boa parte do mundo então conhecido. Então, é justamente nessa expansão do mundo macedônico, desse Império Macedônico, que nós temos a nossa filosofia helenística, que vai se estender, então, até o fim do Império Romano, até o fim da República Romana. Vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte, o que é filosofia helenística? É muito interessante que vocês tomem bastante cuidado com o termo helenístico. Por quê? Vamos lá. Quando nós estamos falando de uma cultura puramente grega, nós estamos falando de uma cultura helena. Ou seja, a cultura grega sem influência de outras culturas, a grosso modo, vamos falar assim, a cultura grega pura é chamada de cultura helena. Entretanto, Alexandre o Grande, na sua expansão do Império Macedônico, irá misturar, levar essa cultura grega a outras regiões. Sendo assim, nós teremos a mistura da cultura grega com outras culturas. E esta mistura de culturas, da cultura grega a outras, dessa cultura oriental com a cultura ocidental, daremos o nome de helenístico. Ou seja, a cultura grega pura, cultura helena. Cultura grega misturada, cultura helenística. Sendo assim, então, eu quero que vocês compreendam, então, que essa filosofia helenística será uma filosofia que sofre influência não apenas grega, entretanto, de outras filosofias orientais. Essa mistura de culturas tanto forma a cultura helenística, que dentro dessa cultura nós temos a filosofia helenística. Tudo bem? Então vamos lá. Olha, algumas características são fundamentais para que você em casa compreenda as principais características dessa filosofia helenística. O que você tem que compreender primeiramente é o fim da autonomia das polis. Nós vimos que Atenas era uma das principais polis do mundo grego, sendo ela o polo cultural e democrático. Ela será dominada por o Império Macedônico. Sendo assim, percebe que essas polis elas perdem a sua autonomia política e agora são subjugadas pelo Império Romano. Desculpa, pelo Império Macedônico. Estou confundindo tudo aqui, pelo amor de Deus, porque eu acabei de dar uma aula de Roma e aí Roma ainda está aqui batendo em minha cabeça. Então,
o mundo grego será dominado pelo Império Macedônico, fazendo com que essas polis elas percam a sua autonomia. O que isso vai influenciar? Vai influenciar tudo. Por quê? Se nós estudamos a filosofia até agora com Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente viu a importância que havia, a importância que a polis tinha no que se fala, no que se trata a política. Então, o filósofo grego ateniense, ele via a polis como essa organização autônoma que, através da política, faria com que se pudesse alcançar a felicidade com um bem comum. Então, a gente viu como, por exemplo, lá em Platão, quando ele fala da sua república do rei filósofo, que, para ele, o rei filósofo deveria governar essa polis, e através desse governo do rei filósofo, essa polis autônoma, ela iria organizar esta sociedade e fazer com que essa sociedade alcance o bem comum. Assim como Aristóteles também, quando falou da sua ideia de governo, também coloca a polis, a política, como um bem maior que teria uma responsabilidade de fazer com que a sociedade alcançasse a felicidade, alcançasse esse bem comum. Só que acontece, se o grego preocupava-se tanto com a política, com o bem-estar da polis, acontece que essas polis agora elas perdem a sua autonomia devido ao governo macedônico. E aí, então, se a polis cai por terra, vem a pergunta: como então alcançar essa felicidade? Se antes o Estado era responsável por ajudar, contribuir significadamente para que o indivíduo alcançasse a felicidade, como então esse indivíduo alcançará a felicidade? Então, perceba que essa felicidade, dentro dessa filosofia helenística, deixa de ser uma responsabilidade maior da polis e agora a felicidade ela deve ser buscada de forma individual, já que perde-se a autonomia da polis. A filosofia helenística ela buscará a felicidade no interior do indivíduo, ou seja, é uma filosofia que busca a felicidade dentro de si próprio. Então, perceba que nós temos um cosmopolitismo, porque já não existe mais um indivíduo da polis, mas sim um indivíduo do mundo, um indivíduo que é um cidadão, podemos dizer assim, ele está vivendo dentro desse império macedônico. Então, já que agora a felicidade deve ser buscada dentro de si, o ideário, o objetivo maior destes filósofos helenísticos é alcançar a ataraxia e a aponia. O que é a ataraxia? A ataraxia é nada mais, nada menos do que a paz imperturbável da alma. O que significa é alcançar uma serenidade extrema, é alcançar uma paz interior. Aquele que não se perturba com nada que vem do exterior. Aquele que alcança a ataraxia possui uma paz interior imperturbável. E essa paz interior imperturbável chama-se de ataraxia. E a aponia é a ausência de dor. Então, a ataraxia, paz imperturbável, paz interior, e a aponia seria uma ausência de dor física. Assim, então, quais são as nossas escolas principais helenísticas? A primeira de todas é o epicurismo. Temos como grande nome o Epicuro de Samos. O Epicuro de Samos, nesta busca por uma felicidade interior, repito que esses filósofos helenísticos, eles buscavam a felicidade dentro de si. Percebemos que a polis perde a sua autonomia e então nós temos uma busca pela felicidade não mais vinda do Estado, não mais atribuída ao Estado, não mais de alguma forma contribuída pelo Estado, mas sim
nós temos aqui uma paz que deve ser buscada dentro de nós mesmos. Daí, então, o Epicuro de Samos vai dizer que a felicidade, para ser alcançada, deve ser a busca pelo prazer. Ou seja, para que nós tenhamos uma paz de espírito imperturbável, temos que satisfazer os nossos prazeres. A felicidade consiste no prazer. Aí você pode estar me perguntando, poxa, mas será mesmo a felicidade atribuída ao prazer? Será se de fato o prazer pode nos proporcionar felicidade? Aí então o Epicuro nos diz, não é qualquer prazer que nos levará à felicidade. Nós temos um hedonismo racional. O que significa dizer que nem todo prazer nos leva à felicidade. Muitos prazeres nos levam à infelicidade. Tanto nos tira a paz de espírito, como também nos faz ter dores físicas. Por exemplo, vamos pensar naquele que acredita que a fama seja um bom prazer. A fama acaba. E se você está feliz por ser famoso, o que pode acontecer é que da noite para o dia você pode deixar de ser famoso. E com isto nasce uma depressão, uma tristeza por deixar de ter aquilo que até então você tinha. Ou você que gosta de beber demais se sente bem, caso você beba demais, o que pode acontecer é que no dia seguinte você está de ressaca, te trazendo uma dor física. Então perceba que nem todos os prazeres te levam à felicidade. É por isso que o homem racional, ele deve buscar prazeres que alimentem o espírito e que te façam bem. Tem uma frase dele muito interessante em relação à comida, quando ele diz: amigo, caso venha à minha casa, me traga um pedaço de queijo para que eu possa banquetear-me. Ou seja, ele iria se banquetear com um pedaço de queijo, porque para ele, o que de fato importa é saciar a fome, e não com que ele irá saciar a fome. Sendo assim, perceba que contentar-se com o que se tem, contentar-se em tomar um copo d'água na presença de bons amigos, são coisas que trazem felicidade. Logicamente, te traz uma paz interior. A quem o pouco não basta, nada basta. Essa frase já caiu no Enem no ano passado. Se eu não me engano, foi não no ano passado, mas sim em 2018. A quem não basta pouco, nada basta. Ele quer dizer que perceba que devemos buscar a satisfação dos nossos prazeres, entretanto, com moderação. Pois se você não se contenta com pouco, nada conseguirá fazer com que você se sinta saciado. Então, a busca pelo prazer de forma moderada e de forma racional é o que define a filosofia, de forma geral, de Epicuro. Uma outra escola filosófica é a escola do ceticismo. Olha, o que prega o ceticismo? Nosso grande nome é o Pirro de Élida. Crê o ceticismo que somos incapazes de conhecer a verdade absoluta. O que significa dizer que é impossível que nós possamos conhecer a verdade absoluta sobre qualquer coisa que seja. Então, se nós não podemos conhecer as verdades das coisas, não adianta tentar atirar a sua paz de espírito na busca por essas verdades, já que elas são impossíveis de serem encontradas. Então, o que significa que se é impossível encontrar a verdade das coisas, o que nos basta é suspender o juízo. O que significa dizer que ele não tirará a sua paz de espírito com tais questões. Esse filósofo cético, ele possui uma postura crítica, logicamente, entretanto,
ele percebe que ele não conseguirá, através de uma atitude racional, descobrir a verdade absoluta sobre alguma coisa. Já que tal verdade absoluta, ela é inalcançável à capacidade racional do homem. Então, ao invés de você ficar tirando a sua parte de espírito, defendendo alguma coisa que você acha correto, é melhor você rever os seus conceitos, porque caso você questione as suas opiniões, você percebe que ela não possui uma base tão sólida para que ela seja defendida. Diz Pirdiélida, mais vale viver em uma dúvida tranquila, uma dúvida serena, do que lutar por uma verdade incerta. O que significa dizer que vocês, nós que brigamos tanto nas redes sociais, defendendo as nossas opiniões, pergunto, será mesmo que as nossas opiniões possuem uma base tão sólida assim para que a gente brigue tanto defendendo-as? Então, o que Pirro de Hélide está falando é que somos impossíveis de alcançar a verdade absoluta sobre as coisas. E o correto seria viver então em uma dúvida serena, viver conforme as convenções sociais, viver conforme esse convencionalismo social. Um bom exemplo que eu coloquei foi a sentença Deus existe e a outra Deus não existe. São duas sentenças que para algumas pessoas se condiz como verdade e para outra não. Para um cético, tanto as duas fazem sentido. Até porque é impossível se comprovar com toda certeza a existência de Deus, assim como também é impossível de se comprovar com toda certeza a sua não existência. Não sei se o mel é doce, mas sei que ele é doce para mim. Então, não importa se de fato o mel é doce, porque eu nunca irei comprovar de fato que ele é doce, mas sei que ele é doce para mim e isso já me basta. Isso já me traz paz de espírito. Isso é a ataraxia, essa postura cética. Então perceba que essa postura cética é saber que somos impossíveis de alcançar a verdade absoluta das coisas. Sendo assim, então, o cético ele vive conforme a convenção. A próxima é o estoicismo e o grande nome é o Zenão de Sítio. Pessoal, quando falamos do estoicismo, que o estoicismo defende? A negação dos prazeres. Não apenas essa negação dos prazeres, mas a negação total de todos os sentimentos. O estoico, ele acredita que a única coisa que o indivíduo precisa para alcançar a sua ataraxia, ou seja, essa paz individual, é a si próprio, é a sua própria razão. Ou seja, eles são indiferentes aos sentimentos e os prazeres de qualquer modo. Como, por exemplo, digamos que você tem um ente querido que você bastante ama e essa pessoa falece, infelizmente. O estoico, ele não chora, porque ele sabe que não há mais o que se fazer. Caso ele chore pela pessoa, se ele sofra por essa pessoa que partiu, isso não mudará nada da situação. Então, é melhor conter esses sentimentos, já que esses sentimentos não mudará a realidade em nada. Esse estoico que nega os prazeres e também esses sentimentos exteriores, o estoico ele acredita que todo o universo ele é regido por um logos universal, por uma razão universal. O que quer dizer isso? Que eles acreditam que tudo na natureza, tudo no mundo segue uma ordem pré-estabelecida. Ou seja, tudo caminha por uma razão, tudo já está escrito e o homem, então, deve viver segundo essa razão. Eles acreditam, então, no destino. Então, vamos imaginar a situação que, por exemplo, que hoje eu morrerei. Posso ficar aflito? Posso começar a chorar? Posso tentar mudar esse destino? Mas o destino não se muda. Então, se eu morrerei hoje,
não há nada que eu possa fazer para impedir isso. O que significa dizer que para que eu tirarei minha paz de espírito por algo que será impossível de se realizar? Então, já que eu morrerei, aceitarei essa situação com serenidade. E se não for para morrer hoje, para que eu vou sofrer por algo que não irá acontecer? Então perceba que este estoico, ele vive sempre de forma serena. Porque se algo for acontecer, não há nada que você possa fazer. Então, viva serenamente. Se esse algo não for acontecer, também não precisa preocupar-se, já que nada vai acontecer. E por último, nós temos o cinismo. Cinismo, e o grande nome é o Diógenes de Sinope. Gurizada, o que vocês devem lembrar deste filósofo ou dessa escola filosófica para o Enem? Nós estamos sendo bastante breve, um resumo geral, que o cínico, ele nega os bens materiais e tem uma aversão às convenções sociais. Vamos lá. Primeiro, a palavra cínico. Cínico, aqui no sentido filosófico, possui uma conotação diferente daquela convencional. O cínico vem de quínico, mas por sua vez, o canino, cachorro. Ou seja, os cínicos eles viviam como os cães, sem completamente despregados de bens materiais. O Diógenes, como por exemplo, reza que ele andava nu pelas ruas da Grécia e quando dormia em um barril ou dormia em cavernas. Ou seja, ele tinha a sua filosofia consistia nesse desapego pelos bens materiais e não se importava com isso, porque ele também possuía uma aversão às convenções sociais. Ou seja, o que seria essa aversão às convenções sociais? Não se importar com aquilo que é estabelecido moralmente. Imagine, por exemplo, aquele que sofre por não estar dentro dos padrões de beleza, que levam muitas vezes muitas pessoas ao suicídio. O cínico, ele não preocupa-se com o que se é colocado como correto, como errado, como feio, como belo, já que ele possui uma aversão às convenções sociais. Reza a lenda que Alexandre o Grande o convidou para participar da sua comitiva de filósofos, oferecendo para Diógenes tudo o que ele quisesse. Como na imagem, você percebe o Diógenes sentado ao chão e Alexandre o Grande em pé, na frente dele. E Alexandre fala: venha que eu darei o que você quiser para seguir-me. A resposta de Diógenes foi: tudo o que eu quiser? Então eu peço-te que saia da minha frente, porque eu estou tomando banho de sol. E você está me atrapalhando. Então percebe que um homem que poderia ter tudo que a riqueza poderia dar, ele nega, porque a única coisa que ele possui para trazer a sua felicidade, ele já tem, que é a ele próprio. Então, nós fizemos aqui um resumão sobre as escolas filosóficas helenísticas. Tchau, tchau. Até a próxima aula.